Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. A gente vai trabalhar um pouco agora de divisão de números decimais. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. 0,963 dividido por 0,3. Sempre que vocês se depararem com uma situação assim, divisão entre números decimais, pense no seguinte: vamos transformar ambos, tá? Ambos quer dizer os dois, em números naturais, porque aí a gente vai resolver uma conta que relativamente vai ser mais simples. Como que eu transformo um número decimal, qualquer um que seja, em número natural? Eu vou utilizar esse recurso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 32,8 vezes 10, eu sei que eu posso deslocar essa vírgula uma casa para a direita, tá? Então esse número vai ficar 328, porque eu estou multiplicando por 10. Qualquer número que eu multiplicar por 10, eu posso deslocar a vírgula uma casa para a direita. Um outro exemplo: se eu tenho 6 vezes 10, a vírgula está aqui, ó, no final do 6. Aqui, ó. A vírgula está aqui. Ela não aparece, mas está no final. Quando o número não tem vírgula, é porque ela está no final dele, tá? Olhando da esquerda para a direita. Então eu multipliquei por 10. A quantidade de zeros é que vai me dizer quantas casas eu vou deslocar a vírgula para a direita, no caso da multiplicação. E o zero tem que estar acompanhado de 1 por 1. Se eu multiplicar 60 por 20, eu não posso fazer esse procedimento aqui não. 60 por 30 também não posso. É só quando o zero está acompanhado de 1. Tá bom? 6 vezes 10, 6 vezes 100, 6 vezes 1000. Aí a quantidade de zeros eu vou deslocar a vírgula para a direita. Então 6 vezes 10 vai ser igual a 60. A vírgula está aqui, desloco uma casa, põe a vírgula. E vou preencher a casa com o zero. Tá bom? Se eu multiplicar por 100, por exemplo, 6 vezes 100, então vou deslocar a vírgula duas casas, porque são dois zeros. Então vou fazer assim, ó. A vírgula está aqui. Duas casas, vou colocar dois zeros. 6 vezes 100, 600. Beleza? Eu vou deixar aqui no card uma aula, né, que eu falo sobre esse assunto. Multiplicação por 10, por 100, tá? Por 1000. E é muito importante, tá? A gente ter isso aqui bem claro na cabeça da gente, porque facilita muito, tanto para multiplicar quanto para dividir. Nesse caso a gente está falando de multiplicação, né? Ok, então voltando aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa identificar qual dos dois números tem mais algarismos após a vírgula, olhando da esquerda para a direita, porque vai ser esse número que vai determinar por qual valor a gente vai multiplicar ele. Aqui a gente tem esse número que é o 0,963, ele tem 3 algarismos após a vírgula, então eu já sei que eu vou multiplicar os dois números por 1000, para transformar os dois em números naturais. A operação é essa aqui, ó, seria essa aqui, ó, 0,963 dividido por 0,3. Eu estou sendo bem didático, tá? Para vocês não terem dúvidas. Ok, essa operação para mim ela vai ficar mais difícil. Então eu vou transformar isso em isso, ó. 963 dividido por 2, vai ficar 300. Como que eu cheguei aqui? Eu multipliquei esse número por 1000. Eu andei 1, 2, 3 casas, porque o 1000 tem 3 zeros, né? E essa quantidade de zero acompanhado pelo 1 que vai determinar quantas casas eu vou deslocar a minha vírgula quando eu estou multiplicando para a direita. Desloco para a direita. 1, 2, 3 zeros. Então eu vou deslocar a 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Transformei meu número decimal em número natural. Se eu multipliquei ele por 1000, eu tenho que multiplicar o outro número por 1000 também. Eu multipliquei o dividendo por 1000, eu tenho que multiplicar o divisor por 1000. Multiplicando 0,3 por 1000, eu vou deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Então ele virou 300. Beleza? Vou apagar aqui para ganhar espaço.
Então vocês já entenderam como que a gente chegou aqui, ó, nessa situação. 963 dividido por 300. Tá? Vamos resolver agora. O 9 é menor que 300, não posso dividir. Vou acrescentar o 6. 96 é menor que 300, acrescento 3. 963 é maior que 300, beleza, posso dividir. Qual o número vezes 300 que vai chegar mais próximo de 963, mas não pode passar de 963? Qual o número? O que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte. Eu vou visualizar somente esse número, tá? Que no caso representa a centena. E aqui eu vou olhar também somente o número que representa a centena, porque é o maior número, tá? Seria o que? 300 e aqui 900. Aqui eu tenho 6 dezenas e 3 unidades. Aqui eu tenho 3 centenas, 0 dezena e 0 unidade. Eu vou no maior, 3 e 9. Ok? Então o que eu vou pensar? Qual número vezes 3 que é mais próximo de 9 ou igual a 9? O 3. Então já tem um ponto de partida. Para mim não ficar testando demais, 300 vezes 1 vai dar 300, 300 vezes 2, 600. Eu já faço esse raciocínio. Então vamos pensar o seguinte. Se eu multiplicar 4 por 3, eu vou passar de 900. De 963. 4 vezes 3 vai dar 12. Então isso aqui vai dar 1.200. Então só pode ser 3, ó. 300 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Se eu multiplicar por 4, ó, olha o que vai acontecer. 4 é o próximo número depois do 3, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 1.200. Passou de 963. Então não pode. Então a nossa opção aqui, nossa melhor opção é o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 menos 0, 3. 6 menos 0, 6. 9 menos 9, 0. Tá, 63 é menor do que 300. Então tenho que colocar o 0 aqui. Se eu coloco o 0 aqui, sendo que ele não desceu daqui do dividendo, eu coloco a vírgula aqui. 630 dividido por 300. Qual o número vezes 300 que vai chegar mais próximo de 630? É o 2. Por quê? Porque eu estou olhando aqui para o 3, ó, e vou olhar para o 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Depois do 3 é o 3. 3 vezes 3 é 900. Vai passar de 630. Então vai ser o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Beleza? Se vocês fizerem 300 vezes 2, vai dar 600. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Retificando aqui, se vocês fizerem 2 vezes 300, vai dar 600. Tá? Então vamos lá. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 6 menos 6, 0. 30 é menor do que 300. Coloco o 0. Eu não coloco a vírgula porque eu já coloquei. 300 dividido por 300 é igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. 1 vezes 300, 300. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Logo, a nossa resposta é 3,21. 3,21. Tranquilo? Vamos aproveitar um pouquinho mais essa aula. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. A gente realizou aqui uma divisão. Esse dividido por esse é igual a esse. Então, se a gente quiser tirar a prova, o que é tirar a prova? A gente vai conferir se a resposta está certa. A gente faz o caminho inverso. A gente dividiu, a gente vem multiplicando. Esse valor vezes esse, a gente tem que encontrar esse valor aqui. Tá? Vamos fazer isso então. 3,21 vezes 0,3. No caso da multiplicação de números decimais, não é necessário colocar vírgula embaixo de vírgula. No caso da multiplicação, tá? A gente só faz isso com a soma e subtração. Colocar a vírgula embaixo de vírgula.
beleza? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. 3 mais 0, 3. 6 mais 0, 6. 9 mais 0, 9. 0 mais 0, 0. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os dois números, são decimais. Por isso que a gente não coloca vírgula embaixo de vírgula na multiplicação de dois números decimais. Aliás, não é necessário fazer isso, né? Mas se quiser, não tem problema, não vou alterar em nada. O que vocês têm que fazer é o seguinte: olha para os dois números e contam quantas casas a vírgula deslocou da direita para a esquerda. Aí você vai somar o número de casas. 1, 2. Esse número a vírgula deslocou 2 casas. Nesse número ela deslocou 1. Então 2 casas mais 1, 3 casas. Então você vê no resultado 1, 2, 3. Encontramos o mesmo resultado, tá vendo? O mesmo número, né? Melhor dizendo, perdão. 0,963. 0,963. Então esse dividido por esse, encontramos essa resposta. Multiplicamos essa resposta por esse, encontramos esse valor. Isso é tirar a prova, tá bom? Peço a vocês, por favor, que se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí os nossos vídeos, deixem um like, marquem o sininho das notificações. E muito obrigado por estar aqui conosco, né? Nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, caso vocês se identifiquem, né? E que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.